Muito bem, nação, vamos para mais notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos agora analisar os comentaristas falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense. E as mudanças que o Vitor Pereira continua fazendo no Flamengo está gerando muita polêmica, muito debate. Nós vamos aqui reagir. E você concorda com a formação que o Vitor Pereira está montando no Flamengo, que seria de 3 zagueiros? Escreva nos comentários, deixa a sua opinião, já chega deixando o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino das notificações, porque aqui sempre há notícias do Flamengo, tá bom? Cresce esse vídeo, o canal Os Donos da Bola, link na descrição. Vamos então reagir às notícias do Flamengo. GV, muito boa tarde para você e a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Hoje mais um dia de 15 minutos de treino aberto aqui no Ninho do Urubu e com direito à entrevista. O zagueiro Davi Luiz foi o escolhido pela assessoria de imprensa para conversar com os jornalistas e já começou a projetar o clássico contra o Fluminense pela final do Campeonato Carioca. Final contra um grande adversário de um grande treinador, onde um clássico já conhecido por todos. Vai ser uma final muito difícil, mas a gente tá muito confiante e ansioso, porque quando chega esse jogo a gente quer estar dentro de campo o mais rápido possível. Eu acho que a pressão sempre existe, mas é claro que depois de perder alguns títulos a gente vem com aquela ansiedade e com a vontade de querer conquistar o primeiro título do ano. O primeiro jogo da final é só no dia 1º de abril. Até lá tem 9 dias de trabalho. Só que o zagueiro nem curte tanto assim esse longo período de treinamentos. Eu prefiro os jogos do que os treinos. Mas é sempre muito bom, principalmente para a gente tentar ajustar aquilo que não tá tão bem e de alguma forma ter um plano ainda mais eficaz para os jogos. E olha, o defensor já sabe que vai ser difícil anular o artilheiro do Campeonato Carioca com 14 gols, Germancano. Os grandes jogadores a gente tem que ter o máximo de atenção possível, ter um plano individual para cada tipo de jogador quando se tem essa qualidade, e com ele não vai ser diferente. Em relação à atividade, Gabigol mais um dia não participou, isso porque ele é o jogador do elenco com mais minutagem. Está fazendo um trabalho preventivo de reequilíbrio muscular. O meia uruguaio Arrascaeta ficou no departamento médico tratando da lesão no pubis, assim como o zagueiro Pablo, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda. O técnico Vitor Pereira vem utilizando o esquema com 3 zagueiros nas partidas e sendo muito criticado por parte da torcida. Apesar disso, Davi Luiz é a favor desse estilo de jogo e teve personalidade para argumentar. Qual foi a última vez que o Brasil foi campeão do mundo? 2002? Eu acho que eram 3 zagueiros, né? Mas para mim não é só o sistema em si que se começa o jogo. Hoje em dia se constrói a 3 com o lateral, se constrói a 3 com o volante. A gente jogou contra o Vasco 3 vezes e o melhor jogo foi quando a gente perdeu de 1-0. O jogador também comentou sobre o momento da equipe, que já deixou 4 taças para trás: Supercopa, Recopa, Mundial de Clubes e também a Taça Guanabara. Não está tudo errado, a gente está construindo algo que, sem dúvida nenhuma, eu espero que seja muito, muito coeso para o presente e para o futuro. Então, é o trabalho do dia a dia que a gente deve tentar encontrar a melhor maneira de conseguir os resultados, que com o resultado as análises são totalmente diferentes. É isso, GV. Pouco tempo de imagem, mas deu para aproveitar, né? Volto com você. Tati Tabari de cabelo novo. Depois que ela virou o fenômeno do Instagram, ontem já tava lá na permutinha aqui, aquelas postagens assim, Tatizinha tá voando. Thiago tá atrás disso também, porque Thiago não deu esse hype ainda não. Só fica... E Dorelhão não pode porque não tem cabelo. Então tem que ser outro tipo de permuta. O seu é aquele do Mauro Betti, que bota o cabelo. De onde é que tira o cabelo, Dorelhão, pra botar na careca? Tira da onde tem, né? De trás, aqui. Calma aí, pô. Uma hora dessa. É daqui, pô. Galera tá sentada almoçando. Cara, calma. Pô, não pode falar um negócio E o malandro pensando em casa, pô, vou tirar daqui. Da onde tem daqui, ó. Daqui, ó. Pescoço pra cima. Tá fora. Tem tira da barba também, tem isso. Você já tá descendo. Não, vamos parar aí. Pera aí. Melhor. Bom, deixando a fase capilar das pessoas, mas ficou maneiro, Tatizinha. Além de muito talento, agora você está com cabelos novos. Fernandão, Davi Luiz falou assim, essa resposta dele, essa aspa é maneira. Muito. A última vez que o Brasil foi campeão do mundo foi o quê? Com 3 zagueiros. Se a galera gosta de resultados, tem um argumento aí que não tem como ir contra. Contra fatos não existem argumentos. Eu concordo com ele. O modelo do jogo
não quer dizer se você vai atacar ou defender. Depende da postura que você entra. E como falava o Ju, qual é o nome dele? O Paulo Souza, ele falava muito isso. Quando perguntavam para ele, você entrou num 3-5-2, mas eu ataquei como? Eu defendi como? Deu super certo, Paulo Souza. Não tô falando se ele deu certo ou errado. Tô falando que você ataca em um modelo, defende em outro. Pode se defender com 5 e atacar com 7. Isso é indiferente. A galera tem que entender que a postura dentro do campo do time vai dizer muito mais do que o modelo que ele entra. Já jogou com 3 zagueiros lá na Alemanha ou na Áustria? Hoje tem um jogo no Flamengo com 3 zagueiros. Quem eram os dois? Júnior Baiano e o... Tu tava no Flamengo, pô. Foi em 2005. 4, 5. E o Fabiano Xerife, pô. Pistão? Pistão. Cara, a gente correu muito errado. Foi contra o Atlético Paranaense? Contra o Corinthians, lá em Araraquara, um jogo que tava foi Mojimirim. Portões fechados, foi Mojimirim? Sem torcida. Um calor infernal. O Nilmar acabando com o jogo, o Júnior Baiano querendo dar, e o Nilmar novinho, lembra? Nilmar, acho que o William também tava começando, o Jô. Pô, a gente não conseguia chegar nem 2 metros perto dos caras, já passava. Mas foi 0x0, eu acho. Né? Não, foi 3x0, eu acho. Foi 3x0? 3x0. Eu lembro do Diegão assim, ó. Todas as 5 goleiros de videogame, o Diegão assim, ó. E o Júnior Baiano. O Baiano na sobra falava, chega. Eu falei, como, Baiano? Não dá. Cara, foi mesmo, eu lembro. E outra coisa, maluco. Flamengo e Corinthians sem torcida, você escuta tudo. Não tinha torcida. Cara, e era uma gritaria no jogo, né? Porque o jogo é gritado o tempo todo. Só que você não escuta porque... foi o primeiro daquela época que eu me lembre. E eu lembro que tava você, o Baiano e o Pistão. Só bote errado. Correndo muito errado. Assim, uma coisa legal é que o Davi falou, eu vou te dar um outro exemplo. O Flamengo, da época do Fábio Luciano, jogava com três defensores. O Angelim marcava pela direita, o Ayrton pela esquerda, o Ayrton pela direita e o Fábio sobrava. Para soltar muito mais o Léo Moura e o Juan, que tinham um poder ofensivo absurdo. O time era defensivo por isso? Não. É só você entender como é que a equipe se porta dentro do campo. Não adianta você ver só o modelo. 3, 4, 5. Isso é só número para falar para os outros. Isso é para você que tá em casa. Às vezes eu faço também. 3 zagueiros, retranqueiro aí. Tá vendo aí? Para liberar o Léo Moura e o Juan, que tinham... E foram eficientes pra caramba. Pô, na final da Copa do Brasil 2006, o Léo Moura chuta, sobra pro Juan que faz o gol do título. Eu tava lá. Eu sei disso. Capitão do banco. Bocudo querendo dar instrução no banco de reserva. No meio da foto do título aqui. E tô no meio, tá? Empurrei o Diego pro lado e entrei aqui no meio, ó. Qualquer borracharia que você for agora, ou se você procurar no Google, quem tá no meio de azul sou eu. Eu falei, pô, Diego, jogou todos os jogos, pelo menos na foto eu vou no meio, pera aí. Aí levantei o pé ainda pra ficar grandão. Dorileu, Arrascaeta, vamos falar de Arrascaeta. Faltam 2 jogos para a glória do Campeonato Carioca. Que você acompanha na tela da Band com exclusividade. Precisa de quê? Só de uma televisão, de uma antena e de um bombril. Se você fosse o Paulo Souza e o Arrascaeta... Paulo Souza? Essa assombração aqui falou de Paulo Souza. Ficou até atordoado, né? Tá repreendido. Um beijo pro Paulo. Não é nada pessoal, só números. Não que você seja Flamengo também. Se você fosse o treinador do Flamengo, Vitor Pereira, e o Arrascaeta não tivesse 100%, você iria com ele 60%, 70% ou você pouparia já pro brasileiro? Não, eu iria. Se ele tiver ali próximo de 50% pra cima, eu botava o Arrascaeta pra jogar, porque é final, né? Se ele jogou no sacrifício a Taça Guanabara inteira e alguns outros jogos que não tinham tanta importância assim, talvez a disputa de terceiro lugar do Mundial, por exemplo, agora que é final é a hora de ir pro sacrifício mesmo. Embora eu concorde que ele deveria ter ficado um tempo no estaleiro, se cuidando mais, mas o momento não é agora, né? Esperar a final para fazer isso não é o correto. Acho que o Arrascaeta, se tiver 50% para cima, tem que jogar, até porque o Flamengo, pelo coletivo, não está funcionando tão bem, está dependendo demais desses jogadores, desses craques. Ele é muito acima. Né? Ele 50%, ele é melhor do que um monte aí que você ele é craque. Ele, uma jogada, pode decidir, assim como o Gabigol, assim como o Pedro. Então, acho, ainda mais nesse momento do Flamengo de coletivo, do Fluminense, vive uma fase melhor, é importante ter esses caras em campo para que, numa jogada, talvez numa equipe jogando pior, consiga decidir o jogo, consiga sair na frente e sair com um resultado bom. Muito bem. Pensou exatamente igual você. Rapaz... Pedrinho, bota aquela aí, Pedrinho. Do tananã aí. Tananã. Ó, o Zico falou ontem. Foi ontem, João? Foi exibido ontem. Pra TNT Sports. Já agradecendo ao nosso querido Diego Vieira, foi meu chefe. Seu também, né? Nossa. No Esporte Interativo, que cedeu as imagens pra gente. O Zico falou sobre Vitor Pereira, sobre a diretoria do Flamengo. E o Zico, que é o maior ídolo da história do Flamengo e jamais será superado em hipótese alguma, proferiu palavras firmes nessa entrevista. Vamos ouvir. O Dorival
pelo que ele fez, como ele pegou o Flamengo estava a poucos pontos da zona de rebaixamento do Brasileiro. Ele foi lá, quase, se dependesse só dele, eu acho que eles iam brigar no Brasileiro também. O problema é que chegou o momento, quando ele já tinha ganho Copa do Brasil e a Libertadores, que não dependia só dele, ele dependia do Palmeiras perder. O Palmeiras estava na cara que não ia perder pela condição que se encontrava. Então, você ganha 2 títulos importantes que ninguém esperava, vai lá. E o mais surpreendente é que você valorizou um treinador, o treinador que veio foi o que perdeu as 2 competições para ele. Foi eliminado, ele eliminou o Corinthians na Libertadores e ganhou a final na Copa do Brasil. Então, a direção premiou, nada contra a pessoa do Vitor Pereira, pelo amor de Deus, nada contra ele. Eu nem conheço, nunca falei com ele, não sei. Agora, o Flamengo premiou quem tinha perdido, né? E desvalorizou quem tinha ganho. Então, eu acho que o grande erro foi esse, só esse. Se eles tivessem que esclarecer melhor. Não, nós mandamos embora o Dorival Júnior porque ele atravessou a rua e a gente não autorizou. Acabou, pô. Ninguém sabe. Eu, por exemplo, não sei até hoje por que ele foi embora. Cara, sensacional essa declaração do Zico, Fernando. E a gente já viveu isso de troca de treinadores constantes, principalmente naquela época do Flamengo. Mas justificava, salário atrasado, perdia pra caramba, brigava pra não cair. Agora, quando o Zico fala... E eu não tinha prestado atenção nessa ótica. O Flamengo trouxe o cara que perdeu as 2 decisões pro Flamengo e pegou o cara que ganhou as 2 decisões, por mais que não tenha sido final na Libertadores, e demitiu, que é o caso do Dorival. Tudo é contexto, GV. Quem sou eu pra falar alguma coisa acima do Galo? Mas o Dorival foi contratado para tapar um buraco. Tapou. Foi muito bem. Tapar o buraco seria não fazer vergonha. Ele ganhou 2 títulos. Tapar o buraco, ele veio para tapar o buraco. Foi para ocupar a posição de alguém que foi demitido. Isso eu chamo de tapar o buraco. Tá. E sob protestos. É bom a galera admitir e assumir que... Isso é verdade. Que todo mundo meteu o pau. O Dorival ficou muito tempo sem trabalhar, vinha fazendo um ótimo trabalho no Ceará, foi contratado, a diretoria bancou, foi muito bem, assumiu a responsabilidade e deu certo. Mandar o Dorival embora, o Galo foi bem pra caramba numa coisa que eu concordo. Ninguém sabe o motivo pelo qual ele foi mandado embora. Não sei se vale a pena o Flamengo dizer ou não. Mas por que não dizer, Fernando? Eu também, beleza, ok. Mas eles têm essa opção de dizer ou não. Mas quando eles mandam o Dorival embora, um cara que venceu, mesmo não jogando tão bem no fim do campeonato, mas venceu, marcou, e eles trazem um outro cara para esse cargo, pode ser o Vitor Pereira ou qualquer um, eles assumem essa responsabilidade. Entende o que eu tô te falando? Risco de tomar pancada. E a responsabilidade, que tem que ser dividida. Aí eu falo, não é só com o Vitor Pereira. Eu falei ontem aqui, você me criticou. Que eu falei que, assume. Você me criticou. Porque não tem que ser só na conta dele. É uma coisa mais generalizada. Eu concordei. Não, da Miguel não. Eu critiquei a sua opção para treinador da seleção, nós vamos falar sobre isso. Eu tô engajado. Eu estava em São Paulo. Com certeza. Só que, desse processo, quem são mais valorizados foi o Dorival. Mas eu tenho certeza que ele preferia não estar valorizado em casa e estar aqui e já teria ganho o título desses 4 aí. Você tem certeza por quê? Ele te falou? Me falou ontem. É o que eu tô falando. Me mandou um zap. Ele podia até ter mandado o Dorival, um cara excelente. Só que a gente cria expectativas sobre outras pessoas dentro do que a gente acha. Você é a única pessoa do mundo que quer justificar Não tô justificando. Eu tô falando que tem várias formas de você enxergar um processo. O Flamengo podia acreditar num projeto com o Vitor Pereira e não com o Dorival. Igor Dorileu, sabe o que o Fernando falou? Porque ele foi lá e tapou um buraco. Realmente, faltou alguém, veio Dorival. E todo mundo, muita gente bateu. Você tá certo. Meteram a porrada no cara, pô. Mas aí o cara vem, Bernardo Germa, que tá aqui, trouxe um presente, daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Obrigado, hein? Do Zico é outra parada. Dorileu, o cara ganha a Copa do... mas talvez ele tenha sido demitido porque não estava jogando tão bem.
O cara ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, Não irmão. falei isso, cara. Eu falei que ele não poderia fazer parte do projeto que eles acreditam para o clube. Me ajuda, Dorilho. Para de concordar com ele, Dorilho. Eu acho que o pior de tudo, ele não foi exatamente demitido, né? Foi pior ainda. Foi saído do clube. Ele soube que o Flamengo tava fechando com o Vitor Pereira e falou, beleza, então eu não fico, tchau, tô indo. Foi isso. Pior ainda, nem Isso é comunicado muito a pior. demissão ele foi. Então foi algo ainda mais feio. Mas eu até concordo, tu vai me bater, mas eu concordo com o Fernandão, Pô, não né? faz isso não, pô. Nem sempre quando você ganha tudo, tá tudo certo, e nem sempre quando você perde tudo, tá tudo certo, tá tudo errado. Então, assim, o Flamengo tem direito de, mesmo ganhando com o Dorival, querer mudar. Eu só não acho que a mudança foi correta. Aí. Eu não traria o Vitor Pereira. Mas eu acho que o Flamengo tinha direito de falar, Dorival, obrigado pelos serviços prestados, mas não é o que a gente imagina pro futuro, a gente quer trazer outro cara. Mas não seria o Vitor Pereira esse cara pra mim. Eu vou contar uma... Gostei dele. Ele é bom. Dorilho eu vou contar uma coisa pra vocês, que vocês sabem, Fernando sabe, mas eu tô em qual câmera aqui, né? Mas vocês ficam fingindo que não sabem. Toda vez que um clube vai contratar um treinador que ele não tá feliz com o treinador atual, ele não manda embora pra depois ligar. Ele liga antes, eu tô mentindo? Tem que fazer. Tem Porque não adianta você demitir se o cara... Daquela isso aí. sondada, né? É isso aí. E aqui é a mesma coisa. Eu não sei se foi isso, mas eu vou falar porque eu... Se quando o Sport TV, que é o PVC que estava na Fox, não liga antes? Ô, PVC, você tá afim de vir pra cá? E depois vai lá na Fox, ó. Porque não adianta você ir lá na Fox e o cara fala, ih, tá maluco? Eu não quero sair. E é assim, quando você vai tirar um cara de uma emissora, quando vai tirar de uma empresa, quando vai tirar... Gente, como é que você vai... Então, esse foi o problema. Porque vazou que o Flamengo estava interessado no Vitor Pereira. E aí o Dorival fez aquele vídeo que todo mundo teve o seu coração dilacerado, porque deu maior pena do Dorival Guardiola. Você trabalhou com ele, né, Nando? Trabalhei. Dorival é um cara Gente boa. sensacional, gente boa, inteligente. Claro que é um treinador diferente de quando eu trabalhei com ele em 2009 no Vasco, mas ele fez um trabalho incrível. Você, por exemplo, se jogou bola há muito tempo. Todo mundo falava, não pode jogar junto Pedro e Gabigol. Pedro e Gabigol não pode jogar... O Dorival falou, ô. Falei isso aqui antes. Não, isso que eu ia te Dava pra perguntar. jogar Você junto. falou isso aqui, só você que falou isso aqui e Carlos Alberto. Alô, Carlinhos, tamo junto. Beijo, Carlinhos. irmão. Falou, hoje é sexta-feira, hein, Carlinhos, juízo. De que poder jogar junto. Por que criou esse negócio que não pode? E o Dorival foi lá e bancou. E passou Renato Gaúcho, e passou Rogério Ceni, e passou Vitor Souza, Paulo Souza, e passou Domenech Torrent. E só o Dorival que votou, então o mérito é do cara, irmão. Não tem que falar, no final não estava jogando bem. Não, e ele não fez só isso, não. O mérito dele é muito maior, pô. Rodinei. Ele conseguiu motivar os caras, ele trouxe o Everton... Léo Pereira. Trouxe o Everton pra dentro, pô. O Flamengo mudou de um 4-2-4, como a galera gosta, 4-1-4-1, para um 4-3-3. É verdade. O Flamengo jogava com um postado aqui, com o João, e o Everton flutuando por aqui, o Arrascaeta livre pra jogar, junto com o Gabriel. Isso mesmo. Pô, a gente vê os jogos, a gente tenta ver os jogos de uma forma mais técnica pra isso, pra gente poder ir de contra essa coisa mais passional que a galera costuma falar. Mas a gente é passional. Beleza. Quem te ama. E aí, eu também Quem amo, ama é eu também, passional. mas eu tô aqui pra te equilibrar, fica tranquilo. Então é isso daí, nação. Escreve nos comentários a sua opinião, deixa o like e a gente se vê aí no próximo vídeo.